Ele mandava matar poceiros, os poceiros mandavam matar a capanga dele. Tiros, polícia, poceiros, fazendeiros, parecem personagem de uma história. Sim, é de uma história real, a história do norte do Espírito Santo. Quando eu passei por Cotaxé, eu tive a oportunidade de conversar com alguém que viveu tudo isso, que é praticamente a história viva do estado. Confira comigo. Depois de 2 dias de descanso, pela primeira vez nessa viagem, eu paro por 2 dias, agora eu retorno à estrada. Saindo aqui de Ecoporanga, na verdade de uma vilazinha próxima, mais ou menos a 9 quilômetros da cidade, e toco em direção a Cotaxé, ainda dentro do município de Ecoporanga, porém a uns 50 quilômetros daqui. Mantendo a minha média, amanhã outro dia, outro destino, que ainda faltam pelo menos mais uns 500 quilômetros. Vamos que a jornada continua. Uma viagem como essa, você encontra grandes companheiros, como esses dois aí, embaixo da árvore, e pequenos companheiros, como esse nosso amigo aqui. Eu não sei se ele está ferido, joguei um pouquinho de água no bico dele, está bem debilitado. Vou colocar ali na terra e na sombra, porque, bom, vou tirar ele do asfalto, né? Tomara que ele sobreviva. Olha só. Parece um tico-tico. Vou botar ele na sombra ali. Eu vi que ele pode voar, mas está meio perdido. Talvez seja um filhote. Vou botar na sombra, tomara que ele sobreviva. Tá vendo? Só o vento, um sanhaço e um sabiá. E silêncio. Bom demais isso, né? Estou aqui na beira da estrada, perto de Cotaxé. Vez ou outra passa um carro. Esse silêncio. Bom demais de aproveitar isso. Olha o sanhaço. Olha o sabiá. Só essa melodia. Só essa sinfonia. Uma coisa parecendo um sapo também, para completar a sinfonia. Agora interrompido por uma moto. A gente já ouviu bastante. Esse é o rio Cotaxé, quase chegando na cidade. Pedra da Viúva. Isso era, né? O nome da cidade era Pedra da Viúva? É, Pedra da Viúva. Por causa da morte do índio, como é que é a história? Exatamente, é isso mesmo. Axé e Cotaxé. Meu nome é Josué Broquini Serra. Josué. É, E por que te chamam de amor? Pois é, como eu lhe disse, a idade nasceu de pequeno, que eu nem sei a história de como começaram a me chamar de amor. Aí veio amor do Cotaxé no eu vim para aqui,
Meus pais mudaram para aqui, a gente veio da Bahia, né? E continuou o amor do Cotaxé, e meu pai comprou uma terrinha aqui, veio para aqui, e a gente veio todo mundo. Eu fui vereador por 4 mandatos, né? Fui vereador por 4 mandatos, tive uma suplência de 6 meses, fiz parte do Sindicato do Trabalhador Rural da cidade de Ecoporanga, fiz parte também do Conselho Tutelar, mas hoje a idade, eu falei, vou descansar, não vou envolver mais com essas coisas não. Eu agora em abril faço 82 anos. Que maravilha, hein? Sou de 42. A gente chegou aqui, meu pai tinha uma terrinha e no ano de 54, 55 e 56 começou a chegar os poceiros aqui, que foi, na época, aqui foi uma fazenda do Franquinho Francisco Modesto de Menezes, que era dono dessa região todinha aqui, quase 1000 alqueires de terra, mas era terra devoluta, era uma região devoluta, então isso aqui não pertencia nem Minas e nem Espírito Santo. Ficava aquela briga, Minas querendo, Espírito Santo querendo, e a Bahia de um lado dizendo que foi ela que cedeu para o Espírito Santo, então. E naquela época, quem dominava, você sabe, era o poder capitalista, né? Naquela época só? E ainda até hoje, né? Até hoje, mas hoje pelo menos ainda está mais maleável. Naquela época era linha dura. Entendo. Era linha dura mesmo. Então, nessa região aqui, nós tivemos aqui mais ou menos uns 600 poceiros, que era mata pura. Viu? A gente ia para Ecoporanga, Ecoporanga era 15. O nome de 15, a apelido era patrimônio 15. Por nome de 15. E aqui chamava Pedra da Viúva. A Pedra da Viúva é uma lenda que eu não sei, uns falam que a mulher que doou o terreno para criar o patrimônio era uma viúva. Outros falam que foi um caboclo, um índio que caiu da pedra e tal para apanhar um ananás e que ficou o nome de Pedra da Viúva. Então é essa lenda que a gente não tem uma definição certa, eu mesmo não tenho. Meu pai veio para aqui em 45, já era Pedra da Viúva. Era Pedra da Viúva, daí criou o nome de Cotaxé. Cotaxé, quando nós chegamos para aqui, em 50, já estava o nome de Cotaxé. Viu? Já estava o nome de Cotaxé. Teve uma determinada época que teve quase emancipando isso aqui. Então eles até estavam mudando o nome de Cotaxé para Nova Joeirana, mas depois não passou lá na Assembleia. Daqui a Coporanga você ia numa trilha dentro da mata, que chamava o patrimônio, lá chamava 15. Em 54 para 55 começou a chegar as famílias e acampando nas matas, tirava dois alqueiros, eu tirava 3, eu tirava 5, e foi chegando, mas chegando mesmo. E aí vai, é poceiro, porque estava poceando dentro da mata, mas a terra era devoluta, não era dele. Essas famílias vinham de Minas Gerais, de todas as regiões. Naquela época a gente não tem nem. Diz que veio muita gente de Salinas, mesmo que é Minas, né? E foi poceando, derrubava logo porque eles trabalhavam em mutirão, ajudava o outro e construía logo uma casinha e devia ter cerca de umas 600 famílias, entre o lado de lá e o lado de cá. E o fazendeiro morava em Carlos Chagas. Ele fez um campinho de avião para um bimotor, um aviãozinho ali do outro lado do rio. Então, a sede dele era do lado de lá. Ele vinha aí de avião, mas chegava aí assim e voltava logo. Quer dizer, aí, naquela época, como eu te falo, que o poder capitalista era mais, viu? A polícia, eles falavam, era captura. A captura. Quando falava a captura está chegando, era um desastre. Todo mundo tinha medo, todo mundo corria, todo mundo se escondia. A polícia pegava poceiro, batia em poceiro. A polícia, chegava aí vamos dizer, um pelotão com 30 soldados e um comandante, atirando, naquela época era fuzil, atirando de fuzil no meio da rua, não tinha a lamparina das casas da gente apagava. O senhor viveu essa história? Com certeza. Um policial deu 3 tiros de fuzil no meu pai, por sorte não pegou nenhum. Nossa. Meu pai hoje é falecido. Nós morávamos lá naquela rua de cima, que é a Rua Henrique Busso, que é a primeira rua do Cotaxé. Seu pai era um dos poceiros? Meu pai tinha terra, mas meu pai tinha terra e nós que era poceiro, né? Que meu pai tinha terra que ele tinha comprado, né? E a gente pequeno, eu tinha um irmão mais velho, já era homem já, perfeito, tinha uma posse. E aí a polícia chegava e pegava os poceiros e batia e pá.
E eles faziam o quê? Eles acampavam na casa, na fazenda. Eles chegavam aí na rua, como tinha, quando eu estou te falando, isso aqui não existia não, essa pracinha aqui não, só existia Cotaxé, a rua de cima, Pedra da Viúva. Como eles davam tiro de fuzil no meio da rua, que as lamparinas, a gente naquela época não tinha energia, estudava, menino, a lamparina da casa apagava. E às vezes batia na porta, que nem meu pai, batia na porta, ia lá, abria. Ele falava, vai ficar 2 policiais aqui, vocês dão comida a ele, o senhor dá comida a ele e dormida. Aí nós ia dormir no chão, e para poder, ele vinha a cavalo, porque não tinha rodagem, ele soltava o cavalo. No outro dia nós era menino, então nós era quase obrigados a ir pegar os animais para eles. Os animais ficavam soltos aqui nessa, né? Deu. E quando vinha essa faixa chegava num pelotão, era 30 e mais um comandante, mais um 31, mais um, viu? E aí foi passando essa vida, e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, e foi os poceiros, aí os poceiros cresceram, criaram uma feira aqui no Cotaxé, criado pelos poceiros. Pô, se você passar nessa praça aí, quem é? Não passava ninguém. De balaio, porque não tinha rodagem, trazia tudo de animal, era animal, tudo que era cerca, lasca, amarrado, o cara trazia tudo para vender, que era uma fartura, uma coisa terrível. E a polícia montou em cima e foi perseguindo esse povo, foi perseguindo. A desvantagem dos poceiros, que quando chegou uma determinada época, eles começaram com uma desunião, poceiro matando poceiro. Só quando foi em 61, um senhor baiano, veio da Bahia, um tal de Lau Martim, era um homem do pezinho aleijado, comprou a terra do Franquinho. E o pior é que o Franquinho morava em Caruchaga, e o Lau Martim, ele veio morar aqui dentro. Aí que foi a guerra terrível dos poceiros com o Lau, viu? Ele mandava matar poceiros, os poceiros mandavam matar a capanga dele, matava a capanga dele, como matou o Zé Anjo, matou o Paredão, não matou o Toninho Preto, que o Toninho Preto correu, viu? E era assim, mas eles também mandaram matar muito poceiro, o Lau Martim. Aqui um dia de uma feira, um dia de sábado de uma feira, Lau Martim tinha um capanga, aí um cara perigoso, desses que perigosíssimo, como tem hoje no PCC, na televisão, a gente vê, viu? Esse cara chegou de carabina um dia de sábado, tá vendo uma carabina montada num burro, numa mula, com a carabina, chegou ali na meio da praça, aqui estava de gente assim, ó. Ele baixou a carabina nesse cara, um velho, você dizia o homem era miudinho, tava até com uma banquinha, trazia todo sábado, trazia uma banquinha de café para vender aí. E tinha policial em Cotaxé, sabe onde os policiais estavam? O sargento e 2 soldados estavam lá do outro lado, na casa de Lau Martim. O cara veio aqui e baixou a carabina no cara, deu tanto tiro no cara no meio da praça, esse povão. É igual lá na cidade grande, hoje no Rio de Janeiro, que você vê falar, qualquer coisa que o povão corre todo mundo. Aquilo ali, todo mundo a cavalo, montava no cavalo errado, montava numa boa errado e cortava. E foi um terror. Por que ele matou esse homem? Ele matou porque ele tinha posse, lá o Martim tinha comprado a fazenda, tava a guerra com os poceiros. Mas não tinha vários poceiros? Por que ele escolheu esse aqui? Ele é o último poceiro de lá pra cá. A posse dele pegou assim uma tira assim, uns 50, 100 metros, que naquela época que era só colonhão, você só via colonhão. Porque chovia muito e o colonhão era dono. Aqui estava um colonhão, uma coisa de louco. E ele pegou e botou fogo. E o Lau Martim era perseguidor, rapaz. Era perseguidor demais. Ele tinha um pezinho aleijado, ele pisava torto. Mas era brabo, né? Rapaz, os outros ainda não vinham. E ele veio morar aí, ó. Ele veio morar aí, ali do outro lado, onde era a sede dele. Viu? Diz os poceiros, não sei se é mentira. Um rapaz mesmo que ajudou a matar Paredão, tinha até apelido de Mão Branca, era muito chegado meu. Ele falava, rapaz, nós não achamos Lau Martim na mira do revólver. Quando Lau Martim, quando a gente vê, tem um padre, tem uma outra pessoa. Eu não sei se é verdade ele falava isso com a gente. Viu? E parecia mesmo, porque o Lau Martim, ele não
mudou. Ele só mudou depois que ele vendeu para o doutor Leão, lá de Valadares. O doutor Leão comprou. O doutor Leão comprou, chegou aqui, fez uma reunião com o povo e falou: gente, eu não quero briga. Eu comprei a terra, a fazenda, viu? E aquele poceiro que quiser vender a posse dele para mim, eu vendo. Aí todo mundo ficou calmo, né? A polícia perseguindo os poceiros. Aí vendeu ali do outro lado, tinha Chico Marcelino, que era um líder do grupo do lado de cá. Aqui em cima no Córrego do Peixe, tinha Zé Genuíno, que era um outro líder. A polícia começou a perseguir esses caras. No perseguir, no eles vender as posses deles, que era líder, e sair, os outros foi vendendo. Ó, tinha dia, eu te falo aqui, tinha semana de sair. Naquele tempo você já viu falar muito no pau de arara, né? Sim. O cara andava no pau de arara, né? Naquela época. Tinha dia que saía 2 pau de arara, assim, ó, Todo mundo. de gente indo embora. E foi saindo, aí ficou o Cotaxé aqui. Hoje aqui, eu sempre falo com eles, Cotaxé vai ser um lugar do aposentado. O cara aposentar e querer vir descansar e vir pra aqui. Que hoje é tranquilo aqui. É tranquilo, não tem, né? Tranquilo mesmo. E me diga uma coisa, como é que decidiram essa história de Espírito Santo ou Minas? Quando é que isso foi decidido, que isso passou a pertencer ao Espírito Olha, Santo? os dois governos entraram em acordo. Na época foi o Carlos Lacerda, com o governo de Minas, que eu não sei quem foi. Você vê aqui, é tanto que a prefeitura de Ecoporanga patrola uma grande parte da estrada que pertence a Minas Gerais. Porque saíram fazendo a divisa. Tem uma casa lá do senhor, até eu ria dele muito. Ele falava: ó, eu estando na cozinha eu sou mineiro, eu estando na sala eu sou capixaba. A divisa. A divisa pegou aqui, na cozinha ela era Minas, na sala ele era capixaba. Você dormir no corredor, fica com os pés em Minas e a cabeça no Espírito Santo. No Espírito Santo. Tá certo. Mas a sua família, graças a Deus, não teve problema nenhum? Não, minha família não. Graças a Deus, meu pai, nós era em 6 irmãos, era 6 irmãos homens e mais 2 mulheres, minha mãe e meu pai. Minha mãe morreu com 101 anos, aqui 101 também. anos? Meu pai morreu mais cedo um pouco, mas a história do Cotaxé, ela inclusive, não sei se você ficou sabendo, você já viu, foi feito um livro. Eu tinha 2 livros, o Massacre de Ecoporanga e esse do Velasco. Mas tá jóia. Muito obrigado, te agradeço de coração sua paciência, seu tempo.